comment débarrassez-vous como vós podeis destruir la force a força de la sorcellerie, da bruxaria, conscient ou inconscient, consciente ou inconsciente, dans l'Église. na igreja. On voit la parole ici, débarrasser. Veremos a palavra destruir. La parole débarrasser A palavra destruir m'enseigne quelque ensina uma chose. coisa. La force et courage A força e coragem pour débarrasser quelque para chose. destruir alguma coisa. Même ta maison est sale, Mesmo quando a casa é suja, même si quelque chose, ça marche pas bien dans mesmo, ta vie, mesmo quando alguma coisa não marcha bem em sua il faut voir vida, la force deve ter a força ou énergie e a energia pour débarrasser. para poder destruir ou Je vois desfazer. aussi, deuxième parole, Ou vejo a segunda palavra, la sorcellerie. a bruxaria, Et la troisième e a parole, terceira palavra, je vois c'est l'église. eu vejo a igreja. Maintenant, quand je parle de la Mas sorcellerie, quando eu falo da bruxaria, je vois deux types de sorcellerie. eu vejo dois tipos de Je bruxaria. vois la sorcellerie consciente Eu vejo a bruxaria et la consciente sorcellerie e inconsciente. vejo a bruxaria inconsciente. La sorcellerie consciente, A bruxaria consciente, quelqu'un est conscient dans sa sorcellerie. alguém é consciente da sua bruxaria. Bien-aimé, il sait bien qu'il est sorcier. Bem amado, ele sabe bem que ele é bruxo. Même É bruxo. il vient dans Mesmo l'église, quando ele vem à igreja, mais il sait bien qu'il est mas sorcier. ele sabe bem que é bruxo. C'est ça la sorcellerie consciente. É uma bruxaria consciente. Mais il vient dans l'église. Ele vem à igreja. C'est ça la sorcellerie consciente Essa é uma bruxaria qui consciente. peut opérer Quem pode operar au sein de l'église. no meio da igreja? Maintenant, la sorcellerie inconsciente, Então, a bruxaria inconsciente, et cette sorcellerie, essa c'est bruxaria la sorcellerie la plus dangereuse. é uma bruxaria mais perigosa, Inconscient. inconsciente. Ça veut dire que tu es utilisé Essa você é utilizada par le démon, por demônios, mais toi-même, mas você mesmo, en question, em questão, tu ne connaissais rien que tu es utilisé. não conheces que você é usado Vous voyez maintenant? ou usada. Maintenant, quand je regarde la parole église, Mas quando eu vejo a palavra igreja, directement, je vois Matthieu chapitre 16. diretamente eu vejo Mateus capítulo 16. Jésus a dit à Pierre, Jesus disse a Pedro, à cause de la révélation por causa da revelação qu'il avait sorti dans la bouche de Pierre, que tinha saído da boca do Pedro, Pierre, Pedro, sur cette pierre, sobre esta pedra je bâtirai eu edificarei mon église. a minha igreja. Ça veut dire, Quer dizer, l'église, ce n'est pas de pasteur a Fernando. igreja não é profeta Fernando, L'église, ce n'est pas de Jacques. a igreja não é pastor Jacques, Mais l'église, c'est de Jésus. mas a igreja é Jesus. Qui peut bâtir l'église? Quem pode edificar a C'est igreja lui-même Jésus. é Ele mesmo, Jesus. Qui peut souffrir pour l'église? Quem pode sofrer pela C'est igreja lui-même Jésus. é mesmo Ele, Qui Jesus. peut délivrer l'église? Quem pode libertar a C'est igreja lui-même Jésus. é Ele mesmo, Qui Jesus. peut défendre Quem l'église? pode defender a C'est igreja lui-même é Jésus. Ele mesmo, Qui peut Jesus. gérer son Quem église? pode gerir a C'est igreja lui-même é Jésus. Ele mesmo, Quel est le Jesus. pasteur de l'église? Mesmo, quem é pastor da C'est igreja lui-même Jésus. é mesmo Ele, Jesus. C'est pour cela dit, Pierre, Por isso que Ele disse, Pedro, un homme, homem, sur cette pierre sobre esta pedra, matérielle, materialidade, ou algo je material, bâtirai mon église. uma rocha, J'ai igreja. compris maintenant. Eu entendi agora C'est que Jésus, o que il Jesus, savait avant, ele sabia antes, comme prophète de la como Bible, profeta da Bíblia, il savait ele sabia un jour, que dia mon église, a minha igreja, ils seront tentés, eles serão tentados, ils seront menacés eles serão ameaçados par la force pela de força la sorcellerie. da bruxaria. C'est pour cela d'avancer la parole. Por essa razão ele falou essa palavra. La porte de ce jour de mort A porta dos dias da morte n'aura pas de force não terá força sur l'église. sobre a igreja. Jésus défend son église. Jesus defende a sua Ce igreja. matin, Jésus voulait défendre son Nesta manhã église. Jesus vai defender essa igreja. La porte de ce jour de mort A porta dos dias da morte ne peut pas manifester sur l'église, mon não pode fils. manifestar sobre a igreja, meu filho. Diable, hein? Diabo, Pendant que nous adorons ici, enquanto nós adoramos aqui, diable est là. diabo também está aí. Maintenant, quand je lis, quand j'ai médité toute la Agora, quando eu semaine li, eu estou a meditar durante toda a semana sur la sorcellerie consciente et sobre a inconsciente au sein de bruxaria consciente e l'église, inconsciente no meio da igreja, j'ai compris. eu entendi. Avant tout, Antes de tudo, de débarrasser, de destruir, il faut voir la connaissance. deve haver o conhecimento. Maman Germain, qui peut parler de débarrasser ces choses? Quem pode falar tirar essa coisa daqui? Première personne, Primeira pessoa il a la connaissance. tem conhecimento. Première chose. Primeira coisa. Et deuxième chose, A segunda coisa, qu'il a l'autorité quem tem autoridade au-dessus de si, des choses qu'il sobre, voulait sobre a coisa débarrasser. que você quer tirar. La connaissance O conhecimento peut t'aider
pode te ajudar pour débarrasser. para desfazer. L'autorité A autoridade aussi também peut t'aider pode te ajudar pour débarrasser. para desfazer. Il y a des choses qui Tem peuvent t'aider. duas coisas que podem te La ajudar: connaissance et l'autorité. o conhecimento e a autoridade. Plus loin, la Bible nous dit, Mais longe a Bíblia nos diz, en Luc 10, 19, e na Lucas 10, je vous 19, donne le pouvoir eu vos dou poder de marcher sur les de scorpions andar sobre escorpiões et sur tout pouvoir de l'ennemi. e todo o poder desde o princípio. Cet ennemi-là, Sobre o inimigo, il esse vit inimigo, aussi dans l'église. ele veio também à igreja. Cet ennemi que la Bible parle Esse ici, inimigo que a Bíblia fala, il demeure aussi dans ele l'église. também demora aqui na igreja. D'une manière consciente De uma maneira consciente. ou conscient. Inconsciente ou consciente. Avant toute chose, Antes de todas as coisas, nous devons apprendre la connaissance. nós devemos ter o Ou nous conhecimento, devons aprender. reconnaître Ou devemos la force reconhecer de la a sorcellerie. força da bruxaria Et par après, e depois on peut débarrasser cette force. podemos tirar essa força ou Notez desfazer. bien. Nota bem, Pouvez débarrasser para poder desfazer la sorcellerie. a bruxaria, Oui, sim, pouvez-vous débarrasser. sim, vocês Mais à podem condition, desfazer, mas com uma il faut condição: voir la connaissance. deve haver o Il faut conhecimento voir la puissance. e deve ter o poder, La connaissance o conhecimento et l'autorité. e a autoridade. L'autorité, A autoridade c'est la puissance é o poder surnaturelle. sobrenatural Habite que habita à l'homme. em um homem. C'est très difficile É muito difícil pour voir ça physiquement, ver isso mais fisicamente, très facile mas muito pour fácil voir sa para manifestation. ver a manifestação. L'autorité que je parle, A autoridade que o pastor profeta nous fala, avons reçu nós recebemos au Actes des Apôtres, chapitre 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, le verset 1er. primeiro verso. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz: les jours-là aquele dia, ont été tous ensemble estavam todos juntos dans haute chambre. no quarto alto, Et l'Esprit de Dieu e o Espírito do Senhor ont baptisé les disciples. batizou os discípulos. La Bible me dit, A Bíblia me diz cette chambre-là que esse quarto aí était remplie de l'onction de estava Dieu. cheio da unção Et de Deus. c'était le jour E naquele dia, l'église que a igreja a reçu recebeu son autorité. a sua autoridade. Comme vous êtes là, Como vocês estão vous aqui, avez l'autorité du Saint-Esprit. vós tens a autoridade do Espírito Santo. L'autorité et la connaissance. A autoridade do Quand je conhecimento. parle de l'autorité, Quando eu falo da je autoridade, vois la puissance de la eu résurrection. vou o poder da Quand je ressurreição. parle de Quando l'autorité, eu falo da je autoridade, vois le baptême du eu Saint-Esprit. vejo o batismo do Quand Espírito je Santo. parle de Quando eu l'autorité, falo da je vois autoridade, le pardon du péché. eu vejo o perdão do Quand je pecado. parle de l'autorité, Quando eu falo da je vois la autoridade, nouvelle eu naissance. vejo o novo nascimento. À tous ceux qui ont reçu, A todos aqueles que il a receberam, donné le pouvoir Ele deu poder de devenir, de tornar-se, de devenir, de tornar-se, non seulement não somente, de bénéficier, mais não de tornar devenir. simplesmente beneficiante, mas La parole tornar-se. devenir. A palavra C'est la tornar-se sermontaphosée. é uma metamorfose. Quelqu'un était rouge, hein? Alguém era Mais vermelho, Dieu a changé en blanc. mas Deus mudou para branco. La sermontaphose. A metamorfose, Como a transformação. rouge, hein? Como eu sou vermelho, Tout à coup, j'ai changé en em blanc. pouco momento eu torno branco. C'est ça la surnaturelle. Isso é Nous, sobrenatural. comme les chrétiens, Nós, como cristãos, nous avons l'autorité nós là. temos autoridade Habite en que nous habita em la nós, puissance du o Saint-Esprit. poder do Espírito Santo. Maintenant, la connaissance. Mas agora o conhecimento, Oh, la connaissance, ou o conhecimento, ce n'est pas donné à tout le monde. não é dado a toda a Mon gente. fils, Meu filho, cet livre de la loi ne s'éloigne esse point de livro ta da lei não bouche. sai da sua boca. Médite jour et nuit Medita dia e pour noite voir des para ter o succès. sucesso. Dans ma Bible de John Marcati, Na Bíblia do segundo John marca tudo. je suis en Josué chapitre 1er. Em Josué capítulo 1. Maintenant, quand je lis le verset 8, Quando eu estou a meditar verso maintenant 8. quand je lis le verset 3, Mas quando eu vejo o verso 3. Dieu a dit à Josué, A Josué. après la mort de Moïse, mon Depois da serviteur, morte de Jesus, de Moisés, meu maintenant c'est servo. toi, habita. Agora você Prends cette peuple. pega esse povo. Va avec cette peuple dans Vá le com este pays povo no de país la promesse. da promessa. Mais écoutez, Mas escute, tu ne marcheras pas comme ça. você não andará assim. Tu dois marcher avec l'autorité. Você vai marchar com autoridade. De deux, De segundo, tu dois marcher avec la connaissance. você vai marchar com conhecimento. Cet livre de la loi Este livro da lei, ne s'éloigne point de ta bouche. que não saia da sua boca. Médite jour et nuit Medita dia e noite pour voir des succès. para ter sucesso. Si tu ne me crois pas, Se você não acredita em je mim, dis au Jacques chapitre eu 4, digo em Tiago capítulo verset 4, 7. verso 7. Résistez au diable. Resista ao Il diabo. doit débarrasser vous contre vous. Ou ele vai sair de vós, sujeitai-vos a Deus e resistir ao inimigo.
tu es là comme chrétien Mas você está lá como cristão pour débarrasser la para você sorcellerie. desfazer da bruxaria. Conscient ou Consciente inconscient. ou inconsciente. Chrétien, il connaît chrétien. Cristão conhece o cristão. Sorcier aussi, il connaît un sorcier. Moïse Moisés représente comme un pasteur. representa como pastor. Israël, Israel il représente comme église. representa como igreja. Oh, la sorcellerie Oh, a bruxaria aussi dentro manifeste dans l'église. manifesta na igreja Secrètement. de uma maneira secreta. Conscient et inconscient. Consciente ou inconsciente. Les gens viennent pour adorer. As pessoas vêm para adorar, Ils doivent rencontrer les gens vão rencontrar pessoas qui sont des sorciers que são bruxos dans l'église. na igreja. Les gens viennent pour adorer As pessoas Jésus. vêm para adorar Ils Jesus, viennent rencontrer des mas mamans, vão rencontrar a mamã des sorciers, de bruxos des e sorcières, bruxas, conscients ou bien conscientes inconscients ou inconscientes au sein de no l'église. meio da igreja. Maintenant, comment on peut découvrir Mas l'église como é que podemos descobrir a est igreja? menacée par la É sorcellerie? ameaçado pela bruxaria, Conscient ou consciente inconscient? ou inconsciente. Je dois débarrasser aujourd'hui la sorcellerie au sein de l'église. Eu vou desfazer hoje da bruxaria no meio da igreja. Vou retirar. Comment on peut découvrir Como podemos descobrir? la sorcellerie conscient ou inconscient au sein de l'église ou bien A dans votre bruxaria vie consciente ou personnelle? inconsciente no meio da igreja ou na vossa vida pessoal. Comment on peut débarrasser? Como podemos Avant retirar? de débarrasser, j'ai dit il faut voir la Antes de retirar, connaissance. diz que deve ter conhecimento. Première vérité, A primeira verdade, pour reconnaître para la reconhecer sorcellerie conscient ou inconscient a au sein bruxaria consciente de e inconsciente l'église. no meio da igreja. Première, Primeiro, la désobéissance a desobediência ou la désobéissance numérique ou desacrença au sein de l'église. no meio da igreja. La différente forme de la langue. Há diferentes formas de língua. Oh, la différente forme de la Ou langue. diferentes formas de Nous língua. avons la langue Nós déréglée Nós temos a língua delgada et nous avons la langue enflammée e temos uma língua et nous avons la inflamada langue, e temos a língua. la langue de ruse. La Bible nous dit A Bíblia nos diz au livre no livro de Éphésiens chapitre 6 de Efésios capítulo 6, au verset 11 à 12. no verso 11 a 12.